dos capítulos mais polêmicos, né, que tem, e nós chegamos ao capítulo 9. Na quinta passada nós iniciamos, mas não deu para terminar, e hoje, se Deus quiser, vamos tentar concluir o livro de Romanos. Se Deus quiser, vai dar certo, vamos tentar. Então abre Romanos capítulo 9, e nós vamos explicar todo esse processo aí que esse livro tão abençoado tem trazido, tem feito, tem acontecido no nosso meio, né? Graças a Deus que existe o livro de Romanos. Vamos à apostila. O tema central de Romanos é o que? A justificação pela fé. Continua em destaque nesses 3 capítulos. Eu expliquei quinta passada que o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é praticamente um só. Trabalha com as mesmas teses. Então, quando você lê o capítulo 9 de Romanos, é necessário ler o 10 e o 11 também, que aqui vai falar sobre a justificação pela fé, que é o destaque que esses 3 capítulos dão. Então, no começo dessa carta, Paulo afirmou que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de judeus e gentios, ou seja, a salvação não é capricho apenas para Israel. Os israelitas achavam que, por eles ser uma nação do Senhor, eles eram exclusivos, os escolhidos exclusivamente para a salvação. Não entenderam a mensagem. Eles foram escolhidos como nação para levar a palavra de Deus e esse Deus para todas as nações apenas, e que a porta da salvação está aberta a todo aquele que nele crê, seja qual for a nação, a crer, seja qual for. Se crê no Evangelho, se crê nesse Deus de Israel, as pessoas são salvas. Então Israel se viu, como se diz, predestinado a ser o canal de Deus, a abertura de Deus para todos aquele que nele crê ser salvo, mas não a nação exclusiva de salvação. Tanto que os israelitas perderam esse privilégio. Muitos rejeitaram, não aceitaram a proposta da salvação e se perderam. E Paulo lamenta no livro de Romanos, nesses primeiros capítulos, ele lamenta, chora, porque ele queria que o povo deles, os judeus, fossem todos salvos. Mas a salvação não depende, a salvação, aliás, depende se a pessoa crer. Deus fez a salvação através de Jesus, que ninguém pode fazer por si mesmo. Mas quando Deus entregou a salvação feita por Jesus na cruz, Ele oferece para toda a criatura. E aquela nação, e aquele povo, aquele indivíduo que aceitar o que Deus fez, não é o homem, mas Deus. Então Deus deixou essa abertura. Eu lhe dou a salvação, agora se você quiser. Você quer fazer a salvação? Eu fiz já. Eu entreguei meu filho morreu na cruz. Então não é o homem que se salva, Deus é quem salva. Agora ele precisa o homem aceitar a proposta. Vocês estão entendendo? Porque há outra corrente teológica que diz que se for assim é pelas obras. Não é pelas obras, que quem salvou foi pela fé. Jesus, é Jesus quem fez a salvação, não foi o homem. Mas o homem precisa crer, é a condição. Então a fé em si, ele precisa crer naquilo. Então já é uma obra para crer. Ele precisa crer, o homem, para poder ser salvo. Isso a gente vê na Bíblia toda. Todo canto você abre a Bíblia aqui e vê, é condicional, né? A eleição é condicional. Deus oferece e você pode dizer sim ou não. Em toda a história da Bíblia a gente vê o povo de Israel, uns dizendo sim, outros não. Dividiu 2 reinos, norte e sul, e um reino que teve vários reis disseram não. Isso é opcional, é condicional. Se é algo que está cheio na Bíblia, se aquele que nele crê, se confessar, hoje decida quem vai servir,
tudo ele deixa também, ele faz e diga, agora o homem escolha. Por quê? Porque Deus, ele tem um relacionamento com a gente por amor. Ele quer que a gente esteja porque nós queremos, por amor apenas, nada forçado, coagido, mas porque nós queremos. Porque se não for assim, não é amor, é tirania, obsessão, é possessão, mas não é amor. O trabalho da salvação é condicional. Deus oferece e a gente crê, e a gente não. Porque se não fosse assim, não seria amor, era algo forçado, feio, deturpado. Olha a apostila aí, diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 23, Paulo falou isso. A gente está revisando algumas coisinhas para chegar aqui. No capítulo 2, versículo 11, Paulo diz que não há acepção de pessoas. Olha só, coisa como vai batendo. Toda vez a gente ensina isso para vocês. Quando a gente vai ler um texto, a gente precisa ver o contexto. Do que está tratando Romanos 9, 10, 11? É sobre isso. Essa salvação que Deus oferece, e não é somente para Israel, é para... Deus não tem acepção de pessoas, como diz aqui em Romanos capítulo de número 2, versículo 11. É para todos. Então Romanos 9 e em diante, e 10 e 11, ele está tratando aqui de uma salvação que foi oferecida aos judeus, e infelizmente eles não fizeram. Muitos não fizeram, aliás. Mas aqui está tratando da justificação pela fé. Se o cara tiver fé e crer, pode ser de onde for, ele é salvo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque no capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus jamais ia escolher alguns para ser salvo e outros para ser condenado. Não bate. Ele não faz acepção de pessoas, ou Paulo está delirando, então está se contradizendo. Ele não é Deus somente de judeus, mas também de gentios. Capítulo 3, versículo 29, Paulo disse isso. Ele não é somente Deus exclusivo de um grupo. Ele é Deus de todos os que neles venham crer. Ele é o Deus de todas as nações, porque todas as nações vão se prostrar diante dele. Em Apocalipse diz isso. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. As nações se prostrarão diante de Deus. Reconhecerão que há um só Deus, um só Senhor. E lá Jesus vai fazer o julgamento final. Mas todos vão entender, o ateu vai entender que existe Deus. Amém? Então Deus não é algo particular de ninguém. Tanto que a oração do Pai Nosso, como é? Pai, diga o resto, nosso. Todos estamos nas mãos dele, e ele abriu para todos. Glória a Deus, aleluia. Diz mais aqui, Paulo lembrou que Abraão era um gentio incircunciso quando foi chamado. Existe uma eleição que Deus faz para um determinado propósito. Eu tenho uma missão com algo, eu vou escolher o Fernando, pronto. Mas não é uma eleição de salvação, está entendendo? Mas de algo que eu vou usar o Fernando para cumprir. Ele chamou Abraão. Mas não tem nada a ver com predestinação, que é pregar isso, não tem nada a ver. Ele chamou Abraão para propósito, para ser o pai de uma grande nação, e nessa nação todos reconhecer que é um Deus em Israel. E ele era um incircunciso. Os pais de Abraão faziam imagens de esculturas. Então ele chamou para um determinado fim, porque precisa chamar alguém para um fim. Tem que usar os homens, não pode usar os anjos. Ele tem que usar os homens aqui na terra para fazer esses propósitos dele. Então, no capítulo 3, versículo 20, no capítulo 4, versículo 11, então Paulo lembrou que Abraão era um gentio incircunciso quando foi chamado, tendo sido justificado por conta de sua fé e não por obras, mas para vir e ser o pai de todos os que crerem. Foi nessa finalidade que Abraão foi chamado, que está no capítulo 4, versículo 11 ao 17. Aqui é uma síntese, viu, irmão? Para você ter Romanos na palma da sua mão. A apostila está com a irmã Lúcia, viu? Que está um resumo excelente para você. E afirmou também que ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém vai ser justificado por obras da lei, porque não tem condições. A lei é muito cheia de complexa, muito complexa. Se você acerta numa coisa, erra numa letra,
tudo. A gente tem que ser pela fé em Jesus, que cumpriu toda a lei. Amém? Entenderam isso? Amém? Pois a salvação de Deus é alcançada unicamente por meio da fé no Messias, que é Jesus. Capítulo 3, versículo 22, Paulo fala sobre isso. Mas os judeus, como nação, rejeitaram a Cristo. Aí vai Deus abrindo as portas para todo mundo, porque o povo dele começou pelo povo dele, o próprio povo dele o rejeitou. Isso no capítulo 10, versículo 21 fala sobre isso, e em João 1,11 também. Os ramos naturais foram cortados e em seu lugar foram exertados os ramos da oliveira brava, uma referência aos gentios, ou seja, a todos os demais povos. Capítulo 11 de Romanos, que a gente vai ver lá na frente, versículo 17 ao 23. Eu estou explicando mais uma vez que o capítulo 9 de Romanos não pode ser lido sozinho, como nada na Bíblia, mas o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é um contexto só. Amém? Você não pode ler só o 9 e fechar, você tem que ver o que ele disse do 10 e o que ele disse do 11. Portanto, Paulo havia demonstrado a ineficiência de tudo aquilo que um judeu costumava se orgulhar: ser filho natural de Abraão, a circuncisão e a lei. Ele havia abandonado a confiança em tudo isso, considerando como refúgio para ganhar Cristo. Lá em Filipenses 3,8, ele havia descoberto que a circuncisão não tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Está lá em Gálatas 5,8. Eu estou explicando isso para a gente entender melhor Romanos 9, que aqui não está falando de uma predestinação, de uma eleição incondicional, uma eleição que Deus determinou para alguns e outros não. Aqui a gente está desmantelando, e tem que começar por baixo, certo? Para depois entender um todo. Quando a muralha cair, aí a gente saber por onde começou, que não é lido todo, é lido um capítulo e criado uma doutrina. Está errado. Eu já fui de seita e fiz muito isso, mas não é assim que se faz, tem que ler o todo. Então, por conta disso, muitos judeus indignados estavam acusando Paulo de renegar o seu próprio povo e de ensinar que as promessas de Deus feitas a Israel não eram verdadeiras, firmes e confiáveis. Estão lembrados? Se eu não me engano, foi no capítulo 3 que a gente estudou e eles estavam dizendo: quer dizer que não vai dar todos os rituais da lei, tudo da lei, tudo isso vai. Paulo: não, de jeito nenhum, a lei é ótima. Estão lembrados que eu expliquei isso para vocês? Amém? Eu expliquei para vocês isso, que Paulo falou. Os judeus estavam achando que Paulo estava descartando tudo. Não, calma, eu estou explicando que veio salvação para nós rejeitamos. E agora os gentios estão inclusos. Tanto que Roma é gentil, né? É outra nação. E foi a igreja que mais cresceu. Tanto que lá na frente virou igreja católica, apostólica, romana. A que mais cresceu foi em Roma. Teria Deus se esquecido de suas promessas feitas a Israel? Tais promessas não deveria necessariamente ter de se cumprir em Israel nacional. Paulo inicia sua defesa manifestando sua tristeza em ver a grande maioria de seus compatriotas rejeitando o Messias, e também demonstra um amor sacrificial por seu povo. Está aí no versículo 3. É um lamento de Paulo: poxa vida, eu queria que vocês todos tivessem crido, os judeus, mas vocês não creram. Mas amém, essa descrença de vocês, essa rejeição de vocês, serviu para que os gentios abraçassem a fé. Regivan e Anara que chegaram, tem a apostila ali com a irmã Lúcia, viu? Do que nós estamos estudando. R$3 só. Paulo inicia sua defesa exatamente. Aí diz: a semelhança de Moisés, que pediu a Deus que perdoasse um grave pecado de Israel, dizendo: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Êxodo 32, versículo de número 32. Então vamos lá, página 7. Paulo faz questão, minha irmã, eu peguei uma apostila errada de 2 folhas, eu queria uma inteira para mim, viu? Eu acho que a menina, ela fez errado, a moça lá quando foi grampear, viu? Ela pegou e não foi de Deus, porque, né, o cara se engana, diz: como é que eu tenho 14 folhas e estou na segunda? Que resumo foi esse, né, irmã?
Me pegou aqui que eu fiquei assustado. A minha irmã abriu um copo desse para mim. Ô, glória a Deus, aleluia. Agora sim, ó, a grossura da apostila. Agora vai. Não é possível uma coisa dessa. Também foi um susto. Eu disse, meu Deus, eu engoli as letras da apostila. Essa apostila está ótima, adquira, pague até domingo se puder, mas não fique sem ela não. Está muito boa. Bom, vamos lá, na página 7. Estou dando uma síntese, um resumo, mas eu quero logo entrar bem no 9 aqui. Vamos para a página 8. Que ainda está explicando o beabá, o porquê, etc e tal, que nós estamos falando, repetindo muito e está cansativo. Aí na apostila você senta em casa, coloca uma garrafa de café da melhor espécie possível, toma um cafezinho, lê com calma, pega a caneta, o caderno de anotação e fica vendo com calma. O que nós já falamos rapidamente aqui, só para aperfeiçoar o estudo para vocês. Mas vai na página 8, por favor, enquanto eu tomo água. Oh, glória a Deus, aleluia. Veja o versículo 13 do capítulo 9. Eu queria estar aqui um microfone para alguém ler, por favor. Para sair aqui. Chega, Ezequiel, se levanta, homem de Deus. Tu é um homem servo do Senhor, aleluia. É o irmão pavio longo, né? Pavio curto, aliás. Pavio curto. Pavio curto porque ele é zangado, viu? O homem é de Deus aí. Alguém lê aí Romanos 9:13. O Ezequiel vai entregar, se puder, o Ezequiel, a irmã Nisso, quem for, quem quiser. O microfone está aí na mão dele. Quem que pode ler rápido, para não passar o tempo mais? Capítulo 9, versículo 13, por favor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso, obrigado. Os calvinistas interpretam Romanos 9 de modo a contradizer todo o ensino bíblico a respeito do amor de Deus. É um desmantelo sobre o amor de Deus extraordinário. Eles não sabem a bagunça que faz sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus. Eles interpretam de forma distorcida, eles usam esse versículo aqui de forma distorcida totalmente, que dá a entender que Deus é alguém que diz assim: eu quero ser fulano e eu vou mandar para o inferno aquele outro lado. Isso bate na cabeça de quem está lúcido, quem lê as escrituras com sinceridade, conhecendo quem é esse Deus, desmantela o caráter de Deus. Não é, nunca foi assim. Interpretar errado o versículo e textos, irmãos, acaba trazendo uma confusão grande no contexto de quem é Deus. Então, por exemplo, o texto amei a Jacó, porém me aborreci a Esaú, é interpretado como se Deus realmente tivesse odiado a Esaú e a todos os não eleitos de modo totalmente arbitrário, antes mesmo de que viesse a existir. Ou seja, nasceu e Deus já determinou que fosse os quintos dos infernos. Isso é um absurdo o cristão aceitar uma tese dessa, uma afirmação dessa. Antes de nascer já está determinado, predestinado a ser rejeitado, a condenado para o inferno. Não deu tempo nem de dizer sim ou não, nem de optar. É uma tremenda injustiça que não é do nosso Deus, mas de uma doutrina que criou um Deus grego, um Deus babilônico, um Deus que não é um Deus da Escritura Sagrada, não bate com ele. Por isso que é sério essa doutrina calvinista, é muito sério. Não é uma doutrina assim, não, é uma forma de pensar muito errado, pior do que uma seita. Eu já fui de seita que guardava o caráter de Deus, mostrando que Deus é justo, Deus é amor. Agora chega igrejas protestantes reformadas e colocam Deus com o caráter abalado desse jeito, bipolar desse jeito, doente, débil, demente, vingativo, estranho e que odeia
As criaturas que nem nasceram direito, estavam no ventre da mãe, ele já predestina aquelas pessoas ao inferno. Isso não é o Deus das Escrituras Sagradas. Isso tem que ser condenado, uma doutrina dessa. Uma vez eu falei que para mim é uma doutrina diabólica, e pessoas se irritaram comigo, saíram até do lugar que eu estava. Mas é diabólico, isso aqui não é de Deus, é diabólico mesmo. Isso não pode ser de Deus, uma doutrina dessa. Nunca foi e nunca será. Então, tal conclusão entra em choque direto com o ensino de inúmeras passagens da Bíblia que declara que Deus é amor, e entra também em flagrante conflito com o caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. Olhe para Jesus e você vai ver. Jesus sempre é da inclusão, é o Deus inclusivo, é sempre incluindo, salvando, buscando, e tudo é um amor enorme, irmãos. Um amor que a gente fica meio chateado, a gente acha que até é besta, de tanto amor desse. Manda a gente amar até os inimigos, abençoar os inimigos. É uma cabeça totalmente diferente. Então, quando eu tenho uma doutrina que diz que Deus, antes da pessoa nascer, já determina para ir para o inferno, eu olho para Jesus e disse: então não é Jesus, não é esse Deus, não bate, não tem como bater uma coisa dessa. Aí há conflitos. Então, continuando, glória a Deus, diz assim: no entanto, o termo aborreci significa um repúdio relativo, semelhante ao que encontramos no seguinte texto bíblico, está lá em Lucas 14, 26, que está na apostila. Você pode ver aí: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, esse aborrecer é diferente. Ninguém descarta o pai e a mãe, ninguém manda para o inferno o pai e a mãe. Você entendeu o sentido de aborrecer aqui? Ele jamais jogou Isaú no inferno, ele jamais condenou Isaú no inferno. Aliás, Isaú foi muito abençoado, e ele deu sinais da graça de Deus quando Jacó fez o que fez com ele, bagunçou, enganou, fez o que fez, que nós sabemos. E quando eles se reencontraram, o que aconteceu? Isaú abençoou o irmão dele, foi amoroso, deu presente, não foi? Não está vendo como não bate, não lê tudo, vê um versículo aí, fecha, meu irmão. Fechou no versículozinho, vai entender o quê? É o mesmo que aquele Jesus diz: eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher de forma indevida, arranca teu olho. E aí, arranca o olho? Todo mundo cego? Não é? Não é para pegar na letra. Vai todo mundo, eu, você, todo mundo. Esse negócio de letra é um perigo, rapaz. Isso é muito sério. Eu estou alertando que é sério. Sabemos muito bem que foi o próprio Esaú quem desprezou o seu direito de primogenitura. Começou por ele mesmo. Ele desprezou o direito de primogenitura. Então foi rejeitado. Por quê? Porque ele mesmo rejeitou. Vocês estão entendendo, irmão? Tudo que um semear e separar, ele rejeitou. Então foi descartado. E Deus, com sua presciência, já viu isso. Não determinou isso, mas já viu. Deus sabe do futuro, amém? Presciência, ele já conhece tudo. Ele sabe quem vai aceitar, quem não vai aceitar. Ele sabe de tudo. Quando ele fala de algo do futuro, é porque ele já sabe o que aconteceu. Ele já sabe se você vai permanecer ou não na fé. Ele já sabe, ele já viu tudo isso aconteceu. Já leu o Apocalipse? Como é que o Apocalipse lida com esses assuntos? É que já aconteceu tudo ali. Ele já viu tudo que já aconteceu. Não é o final, Apocalipse, né? E eu vi uma multidão. Uma vez eu falei aqui, disse que nesse momento isso aqui está existindo, a gente, certo? Mas para Deus já existiu, já passou já. Aí algumas pessoas ficaram assustadas comigo, olhando para mim, como? Olha Apocalipse. Apocalipse já aconteceu. É porque nós temos o tempo, né? E Deus já aconteceu, já viu tudo já. Pedro, quando foi negar, ele já tinha visto. É incrível, né?
A gente não consegue, a cabecinha da gente não entende essas coisas não. A gente entende que Deus é Deus, Ele pode o que for, né? Ele é Deus, é diferente da nossa natureza. Então não se trata aqui de salvação ou perdição pessoal ou dos descendentes, não tem nada a ver, e sim uma escolha de uma nação, de um povo, que lá na frente viria o Messias, só isso, entendeu? É uma linhagem de um povo, de uma nação, não de indivíduos. Jacó vai para o céu, Esaú para o inferno, não é isso, é que de lá de Jacó viria o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Diga amém. Você entendeu a lógica, a coisa tão simples que é, e que se complicam aqui? Eu estou tentando explicar da maneira mais simples possível, tá bom? Porque na hora que você lê, você fica complicado, não entende direito, né? Mas na hora que se explica direitinho, com calma, vai longe. Mais tarde observamos que Esaú foi misericordioso para com seu irmão. Seria isto um sinal da graça de Deus sobre sua vida? Em todo caso, não podemos afirmar que tenha perdido a sua alma. Muitos ou alguns dos seus descendentes podem ter exercido fé em Deus à semelhança do pai Abraão. E quanto a Israel, muitos de seus filhos se desviaram após outros deuses. Olha aí, olha para mim aí como a coisa é. Através de Jacó, dos descendentes, Israel, né? É assim? O povo de Deus, a salvação. O Esaú, outro grupo. O que aconteceu na prática? Muitos da turma de Jacó rejeitaram quem? Foram descartados. Porque rejeitaram. E muitos gentios foram salvos. Não existe predestinação assim, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não, é aberto, a salvação é feita por Deus, que o homem não consegue. Então Jesus fez tudo, agora abriu, escancarou as portas, entendeu? Quem quiser entrar, pode entrar, eu bato. Aquele que abrir, faz parte comigo. Agora você precisa aceitar, porque não é forçado, não é coagido. Nada a ver isso aí. Eu sei. Não, eles ficam dizendo que é mistério. Eles quando são confrontados, principalmente pelo Dr. Carlos Augusto Vailate, eles se vê que ele é um perito mesmo, o cara é bom. Aí eles ficam, não, isso é um mistério. Isso é um mistério, não, tá? Mistério. Quando não tem uma resposta, larga para mistério. Quando a gente cita que é para todos, em vários versículos, todos aqui é só os eleitos. Quem está falando é todo mundo, entendeu? Eles ficam cortando, mas no contexto se perdem. Eu aconselho vocês, anotem aí, é o Dr. Carlos Augusto Vailate. Escute as exposições dele do arminianismo, de Romanos 9, e nos debates naquela TV Hit, você vai ver como o cara domina, desmantela e bota no bolso qualquer calvinista. O cara é centrado, sabe o grego de uma maneira extraordinária, o hebraico. O cara ele domina. O homem tem um conhecimento que eu fiquei impressionado. Um dia eu trago ele para cá, se Deus quiser. Eu fé em Deus, como eu vou trazer um dia. Amém? Então vamos lá. Notar também que Jacó e Esaú representam Israel e Edom. Israel e não Edom foi escolhido para o povo de Deus, herdeiro da promessa feita a Abraão. Edom é descendente de Abraão, Isaque, tanto quanto seu irmão Israel. O que Paulo quer demonstrar aqui é que a rejeição atual dos descendentes de Abraão não é apenas possível, como já havia ocorrido no passado, como se vê no caso de Esaú e seus descendentes. Através do profeta Obadias, Deus esclareceu o real motivo de sua ira contra os edomitas. Aqui o profeta Obadias vai explicar por que é que Deus ficou irado com os descendentes de edomitas. Porque vocês sabem que Deus vê o futuro, amém? É porque esses descendentes edomitas, eles pegavam, quando o povo de Israel estava fugindo dos bandidos, dos adversários, eles pegavam e entregavam o povo de Israel, o próprio povo dele entregava para serem mortos.
Aí Deus ficou irado com eles, entendeu? Por causa da decisão deles de serem ruins, de fazerem coisas ruins. Olha o que é que diz o texto: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, será exterminado para sempre. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restavam no dia da angústia. Viu aí? O que é que eles faziam? Eles ficavam na encruzilhada, pegando a encruzilhada, matavam o povo judeu. E quando alguns escapavam, então lá vão eles ali, pega lá, pega, diz que não pega. Foram covardes, aí Deus ficou irado. Precisamos, página 9, precisando sempre associar a presciência de Deus com a eleição e reprovação divina, pois Deus é amoroso e justo, amém? Ou seja, mais uma vez dizendo que existe a presciência, Deus já sabe. Deus já sabe quem vai prestar e quem não vai prestar, quem vai aceitar Ele ou viver nos princípios deles ou não. Deus é Deus, sabe? Mas jamais Ele vai botar assim: a Belzinha não vai prestar, a bichinha nem nasceu, coitada, teve nem opção, não, essa daqui não vai prestar e a irmã Lúcia vai prestar. Isso é uma doutrina, pelo amor de Deus, irmãos, isso não tem lógica. Deus dá a oportunidade a todos de prestarem, a todos de se arrependerem, e a pessoa tem a opção de dizer sim ou não. Deus ama o mundo inteiro e mandou seu Filho morrer pelo mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê, condicional, seja salvo. Aquele que, condicional, perseverar até o fim, será salvo. Eis que eu bato, se, condicional, alguém abrir, será comigo. Ah, tem um monte aqui, você vai ver na apostila, tem um monte. Distorce o contexto, não tem nada a ver isso não. É geral, tanto que aqui mesmo Romano mostra que os gentios estão sendo salvos. Paulo explicou desde o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 e diante, que nós já lemos e já fizemos uma aqui antes, quando a aula começou, que era para o povo de Israel apenas levar o nome desse Senhor, propagar o nome desse Deus como nação, e as outras nações terem a oportunidade de crer, mas não era nada de exclusividade deles. Eles iam ser o porta-voz desse Deus, a nação desse Deus, e o povo que nele cresce seria salvo. Tanto que hoje a maioria são gentios, a minoria são judeus. Pega hoje para você 2017, quem são gentios? Quem não é de Israel? E quantos cristãos há hoje na face da terra? Em Israel, bem pouquinho. Já viram isso? Vai lá no Google, quantos cristãos, porcento de cristão tem em Israel? Pingo. Maioria é muçulmana, judeu, do judaísmo, muçulmano. Um pinguinho é cristão. Agora veja Roma, agora veja o Brasil, já foi a maior nação católica, né? Veja outros países, outros lugares, o mundo inteiro aceitou Jesus e está sendo salvo. Amém? Vocês entenderam? Como não é capricho, Deus abriu a porta para todo mundo, irmão. O inferno só é habitado porque o cara quer ir para lá, ou porque é tão ingênuo e não sabe que lá existe, que é tão ruim de se viver lá dentro. Aí vive uma vida como se o inferno não existisse, né? Porque o povo não acredita mais nem em Deus, nem em diabo, nem em nada. Muitos crentes nem acreditam em inferno. Vocês sabiam disso? Acham que isso aí é coisa da igreja medieval. É por isso que vive de qualquer jeito. Não acredita. E Jesus enche a voz dele dizendo que vai ser separado o joio do trigo. Mas por que eu digo isso, que o povo não acredita? Aí você diz: se eu perguntar a todo mundo, não, o inferno existe. E por que pratica as obras do inferno? Por que pratica as obras do inferno? Por que quando está namorando tem relações sexuais? Por que quando está casado ainda adultera? Por que ainda rouba? Por que ainda
fofoca? Por que faz mal ao próximo? Por que deseja o mal aos outros? Por que... Deixa eu vou parar por aqui. Doido, cara. Por que não faz nada que presta? Não é? É como se Deus estivesse morto mesmo, aquele filme, né? Deus não está morto. Aí tiro não. Deus está morto mesmo para a religião cristã. Porque eles vivem de qualquer jeito. Infelizmente, né? Não estou generalizando, mas uma boa parte, vocês vão concordar comigo se você olhar para o seu redor e no dia a dia. E você vai ver isso. Intrigas, né? Rebeldia, liderança desrespeitada, não há amor, há ódio. Se pisou na bola já era. Todo o benefício foi feito, passou, meu irmão. Que vale agora o que você fez comigo. Quer saber o que você fez de bom não, o que vale é o que você fez de mal. E desconsidera tudo o que aconteceu no passado. É horrível, não vou nem citar para ninguém sair traumatizado hoje à noite aqui da igreja. Amém, igreja? O que eu estou falando nisso é que acontece no seio cristão, viu? Lá fora já acontece, né? No seio cristão acontece muito isso. Não podemos confundir predestinação com presciência, amém, amados? Voltando. E quando os calvinistas interpretam que a escolha de Jacó, a rejeição de Esaú como algo arbitrário, que nada tem a ver com a presciência de Deus, acabam por tropeçar no próprio ensino de Paulo, que no capítulo anterior de Romanos escreveu: porquanto aos que de antemão conheceu, viu aí? Porquanto que antemão conheceu, já conheceu, também, já que ele conheceu, os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, 29. A predestinação qual é? De você ser igual a Jesus. Parecer que Jesus sabia que você ia aceitá-lo, disse: agora eu vou te predestinar a ser igual ao meu filho, a andar com meu filho. Esse é o grande propósito de Deus, que a gente seja a imagem do filho dele. Esse é o grande propósito de Deus, como eu preguei. Você se pareça com Jesus. Cristão é pequeno Cristo, seja os pequenos Cristos no mundo inteiro. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja não, porque na igreja tem muita gente errada. Aí a pessoa diz: não, mas vai lá para ver Deus, para ver Jesus, e não os irmãos. Não, eu tenho que ir no meu coração para ter um encontro com Deus, e eu preciso olhar para as pessoas que estão na igreja e ver Cristo nelas. Senão não há diferença. Lá fora é do mesmo jeito. Eu preciso ver cristianismo na face dessas pessoas dessa igreja. Entendeu? O cara dizendo, né? Eu vou visitar essa igreja, uma igreja cristã, mas eu vou observar, eu quero ver se Cristo habita lá dentro. Qual a melhor religião? A melhor religião é aquela que a pessoa se transforma em uma pessoa melhor. O que essa religião fez com você? Se tornou mais duro, sentencioso, estúpido, ignorante, bruto, sei lá o que, etc e tal? Então não está fazendo bem a você essa religião. A religião faz bem quando você se transforma, fica mais amável. As bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus acontecem na sua vida. Isso sim, isso sim. Pessoas, líderes de outras religiões também dizem a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. O líder do budismo disse a mesma coisa. E Gandhi, na Índia, disse também: se vocês praticassem as bem-aventuranças, eu acreditava em vocês. Agora eu acredito em Jesus, mas vocês não, os missionários, porque vocês não praticam nada disso. Entendeu? A história mostra. Todo mundo, toda religião ama e respeita as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, porque ali é um modelo mundial para quem quer viver uma religião sadia. Amém, igreja? Então, continuando, o conhecimento prévio que Deus tem das coisas não é o que torna assim existentes antes, porque eles serão desta ou daquela maneira. Deus as conhece antecipadamente, só isso. Deus conhece as pessoas mesmo antes delas nascerem. Ele sabe como elas reagirão diante das variadas circunstâncias da vida. Deus as escolhe baseado em sua presciência. Ou seja, já sabe que você vai aceitar, então vou te predestinar a ser conforme a imagem do meu filho, que ele já sabe. Porque se fosse ao contrário, seria uma tirania.
Eu determino que você, predestino você antes de nascer já para ser uma pessoa que não vou gerar fé em você nem nada, você não vai crer nem nada, porque tudo sou eu mesmo, e você vai para o inferno. Não existe isso. Essa história é para boi dormir, sabe? Pois uma eleição baseada na presença divina leva em consideração a autonomia dos seres humanos. Irmãos, a soberania de Deus caminha junto com a liberdade humana, normal, sem problemas. É porque eles dizem assim: não, se o homem tem liberdade, acaba com a soberania de Deus. Não acaba não, porque foi Deus quem deu. Como que acaba o que foi Ele mesmo quem deu? Ele é soberano. Continua, qual o problema? O povo não sabe conciliar as coisas não, é como um trilho. Os trilhos estão ali, chega um denominador comum. Deus é soberano e deu a liberdade a você de viver, de escolher o que você quer. As coisas caminham junto, porque você precisa ter responsabilidade. A Bíblia está cheia de textos que fala que o homem tem que ser responsável pelos seus atos. Deus não poupou nenhum dos seus filhos com atos errados. Davi, todos eles lá pagaram os seus atos. Tem que ter responsabilidade, não é assim não. Hoje, domingo, eu vou pregar sobre Davi e vou mostrar a arrogância de Davi. Todo rei vai para a guerra. Eu não vou, porque eu sou o rei. Não vou para a guerra não. Vão vocês e matam todo mundo lá. Traga só as cabeças para cá. Eu não vou, eu sou Davi. Eu sou o cara, o meninão de Deus. Eu já venci tudo. Quem é como eu? Quem? Não tem UFC que dê jeito, né? Eu derrubo todo mundo. Gigante, o que vier. Eu não vou para a guerra não, cara. Eu vou relaxar. Vamos para a guerra. Todo rei vai. É, todo rei. Eu não sou todo rei, eu sou o rei. Eu vou falar dos perigos. E o domingo vai ser a mensagem, para a glória de Deus. A gente vai ter um alertazinho bem sério. E não foi. Olhou para a mulher do cara. A mulher do Urias. Qual o problema? O problema é que a mulher de quem? E não é errado adulterar não. Traga a moça para cá. Sou eu quem mando. Aí depois a mulher disse: estou grávida. Aí disse: por favor, vamos dar um jeito para Elias dormir com a mulher dele. O bichinho não dormiu. Aí disse: olha aqui, entrega esse bilhete aqui para o capitão. Tá bom. Pegou lá e disse: coloque ele na frente da batalha. Matar. Quem estava na frente da batalha morria, na primeira, na flechada. Mandou botar, o coitado levou o próprio bilhete para morrer, né? Aí ele botou, morreu. Davi se portou com isso? Não. Levou na normalidade, anestesiado. Nada vai acontecer, qual o problema? Não tem nada a ver. Aí Deus, Agora, aí vocês vão ver umas 8 coisas que eu vou falar em cima disso aí, que mostra o perigo que todos, se aconteceu com Davi, ainda mais com a gente, que talvez esteja desapercebido na vida da gente, que a gente está fazendo e não está percebendo, e que está agredindo o coração de Deus. Eu aconselho você chamar mais pessoas para domingo, para que haja esse encontro com a palavra de Deus, amém? Está ansioso, né? Não, eu quando estava preparando a mensagem, eu fiquei encantado. Eu disse: que maravilha os textos, que a gente começa a ler de novo, né? Aí Deus vai revelando mais coisas que eu não tinha prestado atenção nas outras leituras. É maravilhoso. A Bíblia Sagrada é perfeita. Então, Deus conhece as pessoas mesmo antes de nascerem. Então vamos lá, vamos descer um pouco, nós não sai mais não, irmão. Onde está um negrito aí, ó, embaixo? Deus tem os seus motivos e enxerga bem melhor do que Isaac. Deus é livre para escolher e decidir como e através de que o povo ou os povos se dará o cumprimento de sua promessa. Observa que o tema da eleição individual não está na mente de Paulo, ponto. Não está na mente de Paulo aqui o que os calvinistas acreditam e se orgulham do capítulo 9. Não está na mente dele nada disso. Isso é invenção dos calvinistas. Paulo não está em mente nada disso. Isso eles criaram. Eu acho que Paulo chega lá no céu e diz: mas quem mandou vocês inventar essa história em meu nome? Quem mandou vocês conversar essas coisas em meu nome? Como se eu fosse me contradizer com toda a escritura? Irmãos, o que vai ter de prestação de conta lá no céu,
de coisas que teólogos ensinaram. Instituições se criaram no mundo inteiro, ensinando uma tese. Chegar lá no céu, o anjo vai dizer: ei, vocês aí, vão procurar Paulo lá, viu? A bagunça que vocês fizeram. Aí Paulo lá no gabinete lá esperando ele tudinho. Onde é que vocês estavam com a cabeça? Eu nunca quis dizer isso, rapaz. Vocês ensinando um Deus que não existe. Nosso Deus é amor, nosso Deus é amoroso, nosso Deus é justo. Nosso Deus não é esse que eles gostam de Deus, calvinistas que dizem assim: ele tem misericórdia de quem quer e tem, como é? Que sentencia quem quer, né? Ele não dá satisfação a ninguém, ele é Deus. Oh, que coisa feia! Deus não trabalha dessas maneiras, não. Ele é tolerante. A Bíblia diz que ele só está alargando a vida dele para que todos venham conhecer o Evangelho. Ele não se agrada, a Bíblia diz, na morte do ímpio. Ele se agrada na nossa morte, viu? Cuidado. Chegou para mim, aí disse: aí pastor, Zé, agora tem uma crise, diabetes, depois passa a dieta direita. Disse: não, tem que cuidar. Disse: porque deixa eu dizer uma coisa para o senhor, já estou de saída atrasado, vou dizer uma coisa para o senhor: o que é? O senhor sabe que a morte do ímpio Deus não se agrada, né? Agora a morte de um crente ele se agrada. Se você começa a brincar, ele leva, ele, muito feliz ele fica. Ixi, é mesmo. Ficar quietinho aqui e cuidar da minha alimentação, que é melhor, porque o outro está lá: venha, né? Eu disse: não, só um minutinho aí, Jesus. Deixa eu terminar o Romanos, tudo direitinho. Tá? Quando eu terminar o Romanos, eu volto de novo para Romanos. Nessa aí, 90 anos pregando Romanos, pode? Oh, Jesus, só 3 rios, mas amém. Obrigado, pessoal. Sou um estímulo. Vamos aqui para a página. Vai ser bom, né? É nada, não é bom demais, não. Romanos 10. Estou me lembrando dele. Deixa eu abrir o parênteses dele lá. Esse cara é demais. Viu, Ezequiel? O irmão lá. Ele disse que estava numa vigília. Aí como foi, irmão? O pastor lá falando que o filho dele teve problema, não foi? O meu amigo, o filho dele levou um tiro no ouvido, né? Aí na vigília o cara estava orando mais pro diabo do que por Deus, né? Com a cadeira na roda, se batendo demais, eu desesperado, eu dei com um empurrão dele, para o demônio dele, né? Agora imagina esse cara que é lutador, o braço do homem. O irmãozinho lá. O irmãozinho: meu Deus, não será arrebatado. Perturbando, zoadão lá, o pessoal tudo querendo se concentrar. Eu nunca mais esqueci, mas quando meus amigos pastores, todo mundo, ó, tudo é famoso aí. Olha aí, capítulo, a página 10. Portanto, o que Paulo quer dizer, deixa claro aqui, é que o conceito de povo de Deus é algo que transcende a etnia hebraica. O assunto todo aqui é outro. Não é essa predestinação calvinista. O que está dizendo assim, cara? Deus escolheu a nação, Israel. E essa escolha dessa nação foi para anunciar esse Deus a outras nações, os bem-feitos, sinais e maravilhas. Como é que esse Deus se relaciona com o seu povo e tal. Mas foi para que as nações vissem e ficassem só ouvindo: a gente pode aceitar? Não, é só de Israel. Não foi para isso. Tanto que está se cumprindo, Paulo, outras palavras, está dizendo: está aí os gentios se convertendo. A questão não é Israel. A questão é: existe o Israel espiritual, o Israel de Deus. Vocês sabem que nós somos esse Israel de Deus, né? Não nascemos lá. Não temos sangue de Abraão. Nem nunca pisamos lá. Mas é o Israel espiritual que está no mundo inteiro, que é o povo de Deus. Diga amém. Vocês entenderam? É esse sentido que Paulo está dizendo. Está lá falando de salvação de indivíduo. E uns vão para o céu e para o inferno. Isso não existe. Aí os calvinistas amam esse versículo número 15. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Mas não vê o contexto que Deus disse isso. Outro texto mal interpretado por eles é esse aí que eu li. Pois baseado nele afirma que Deus ama e tem misericórdia apenas dos eleitos.
e que os outros vão para os quintos dos infernos. Isso não é Deus. Mas isto contraria a afirmação do próprio Paulo, que na conclusão desse assunto, quando ele encerra esse assunto no capítulo 11, disse que Deus tem misericórdia de todos. Abra aí Romanos 11, 32 e leia aí bem alto. Olha aí. Eu disse que a gente tem que ler Romanos 9, 10 e 11, né, para entender? Olha que Romanos 11 derruba essa tese deles, porque não é isso que Paulo quis dizer. Vocês vão já entender o que Paulo quis dizer com isso. Romanos 11, 32, alguém leia, por favor. Glória a Deus, aleluia. Alguém pode ler isso? Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém? Assim de usar misericórdia para com todos. Aí diz mais: lembre-se também que pouco antes ele proclamou a rica misericórdia de Deus para com todos que invocam. Olha aí Romanos 10, 11, por favor. Irmãos, é questão de lógica. Estão lembrados de uma pregação que eu fiz aqui domingo retrasado? O tipo de Deus que as pessoas creem, as igrejas protestantes creem, e católicas, não é o Deus da Bíblia. É um Deus iracundo, que vai jogar praga, vai pegar você, se você desandar, ele vai acabar contigo lá na esquina, né? Aí vem o crente e olha assim: se não vier por amor, vem pela dor. Aí deseja mal, sabe? Deixa que esse meu marido vai ver o que é bom para todos. Deus há de botar a mão nele. É o Deus que esse povo crê, porque é ensinado assim. Aí vem o grande teólogo calvinista John Piper, que chegou e disse: as torres dos Estados Unidos de 11 de setembro, ali foi Deus que predeterminou para que morresse aquele sei o quê. Aí o tsunami foi para que morresse aquele povo que não crê nele. É a mão de Deus, é a punição, é a ira de Deus. Eles se orgulham de um Deus que não é Deus. Tudo atribui a Deus. O cara violentou a menina, o cara foi Deus. O Deus do fatalismo, determinismo. Tudo é Deus. Não tem nada que aconteça que não seja Deus. Aí eu soltei aquela ironia domingo que vocês ouviram. Davi disse: Deus pegou, mandou eu pegar a mulher do outro, transar com a mulher do outro, matar o marido dela. Mas tudo é Deus. Essa linha deles é estúpida. Mas vamos aí ler Romanos 10, 11. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Está vendo? Ninguém que nele crê será confundido. Ninguém que nele crê. Isso é condicional ou incondicional? Pronto. Isso aí é condicional ou é incondicional? Você sabe o que é isso, incondicional? O cara não tem escolha, já é determinado. Condicional, quando eu decido. Aí é condicional isso mesmo. Se você não leu direito, leia de novo. Se eu crer, Deus vai ter misericórdia, não vou ser confundido e vou ser abençoado. É simples. Não tem nada demais aí. Nada do outro mundo. Tal interpretação também colida com diversas outras passagens bíblicas que falam de bondade e da misericórdia de Deus para com todos os homens. Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos e a sua misericórdia sobre todas as suas obras. Portanto, as promessas de Deus feitas a Abraão estão sim sendo cumpridas no Israel de Deus, que é cumprido por judeus e gentios que creem em Cristo. Quando creem em Cristo, se unifica tudo. Não importa se é moreno, se é branco, se é amarelo, não importa a cor da pele, não importa o estado social, não importa a nação, não importa nada. Em Cristo se une e reconcilia tudo. Colossenses fala sobre isso. Vamos já abrir para concluir essa primeira parte em Colossenses. Deus é livre para estabelecer a fé como uma condição para a salvação de judeus e gentios. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 16, é outro versículo.
Romanos 9,16 diz assim: assim, pois, não dependa de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A conclusão dos calvinistas é de que Deus usa de misericórdia apenas para aqueles que Ele escolheu de antemão salvar. Tal interpretação contradiz os textos que afirmam que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10:34, Romanos 2:11, e entra em colisão com todos aqueles que falam sobre o amor de Deus por todas as pessoas, página de número 16. Glória a Deus. 16 não, 11, né? É 11. Um amor tão grande pelo mundo, termo cosmo, que no Evangelho de João sempre representa toda a humanidade, a ponto de o levar a oferecer seu Filho unigênito para a salvação de todos que creem, condicional, João 3,16. A expiação ilimitada tem sido defendida pela ampla maioria dos teólogos da história da igreja. Até mesmo Calvino reconheceu que Jesus morreu em favor de todos os homens. O que é que diferencia? É o crer ou não, é o aceitar ou não. Você não é forçado a ser nem a aceitar, você é livre. O amor deixa o outro em liberdade. O amor não escraviza, pessoal, não escraviza. O amor deixa o outro livre. Jesus diz: verdadeiramente sereis livres em todos os aspectos. Todos os aspectos. Bom, eu quero convidar você, já está em cima, eu quero convidar você a dar uma lida aqui na página 11 com calma, ler os versículos com calma. Você está na página 11, você vai ler, reler e anotar no caderninho e reler de novo. Aí depois passa na página 12 e 5 por diante, amém? Para que você entenda o assunto. Releia desde a página 9, desde a introdução, para que fique mais compreensível na próxima aula. Eu tentei ser o mais simples possível até agora, e vou continuar na próxima aula sendo bem simples. Agora você também pode facilitar a aula para nós, estudando em casa, vendo, amém, igreja? Então vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Os irmãos convidem para domingo, né? As pessoas virem ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra. Como eu já falei para vocês, vai ser um momento muito importante, abençoado. Sábado à tarde tem café teológico, viu? 3 horas da tarde. Os irmãos Altran Nunes estarão aqui com a gente também. E domingo, 5 horas, tem a escola bíblica, tá bom? Os irmãos não deixem de vir à escola bíblica, você aprender mais sobre Deus. Assuntos muito importantes que nós precisamos entender e aprender. O domingo passado foi bem legal, a gente começamos uma conversa sem estar programando nada. A gente foi ver as diferenças das Bíblias, foi tão legal, não foi? A gente foi ver essas diferentes traduções da Bíblia, porque cada um tem uma leitura e por quê. E como é que se lê na outra? Foi legal, foi muito gostoso o que aconteceu domingo passado, tá bom? Domingo, 5 horas da tarde, antes do culto, vem ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vem ouvir, estudar. Aí 6 horas, termina 15 para 6, você vai tomar água, vai no banheiro, aí volta para assistir o culto, para cultuar o Senhor, amém? Vamos ficar em pé na presença do Senhor agora. Pega essa apostila, leia de novo, veja o versículo, busca, pesquisa. O nome do pastor que eu quero que vocês assistam, Romanos 9, ele pregando, é o pastor Carlos Augusto Vailate. É Carlos Augusto Vailate. Carlos Augusto Vailate. Eu vou fazer uma coisa legal com vocês. Tem um grupo da Manancial fechado, não tem aquele grupo da Manancial fechado? Eu vou postar alguns vídeos dele, viu? Vão lá mais tarde. Você vai ver ele explicando Romanos 9 à luz de Jacob Armínio. Você vai ver também o bispo Hildo, que é quem fez essa apostila aqui. Você vai ver ele pregando também Romanos 9. E você vai ver alguns debates do Carlos Vailate, como ele domina, como o cara é bom, excelente. Aí para você entender mais, abrir mais a mente, para não cair nessa cilada de ensinos enganosos. Feche seus olhos, por favor, e curvem suas cabeças. Vou pedir para que o irmão Regivan venha orar, por favor.
Senhor, obrigado por mais uma vez, Pai, estarmos reunidos na Tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu vem sempre nos alimentar espiritualmente, Pai amado.